Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo e hoje a gente vai falar sobre perícia em implante dentário. O que o perito avalia? E, gente, o implante dentário, vamos concordar que é uma das áreas que mais dá orgulho no consultório, mas também é a que mais dá medo, né? Porque quando dá intercorrência, às vezes isso vira processo. Bom, eu sou Ana Paula Niquerito, eu sou dentista, legista e perita judicial no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aqui eu ensino o dentista a fazer renda extra com a perícia odontológica. E aí a pergunta que sempre vem: o que o perito avalia numa perícia de implante dentário? Bom, se você é dentista, fica aqui comigo, porque esse vídeo pode literalmente evitar uma dor de cabeça com a justiça. E já curte esse vídeo, viu? Porque isso faz o YouTube entender que esse conteúdo ajuda muitos dentistas. E, pessoal, eu quero muito que vocês entendam uma coisa. O implante dá muito processo, justamente porque muita gente não sabe como a perícia funciona. Implante é técnica, mas mais do que isso, implante é uma questão de expectativa. O paciente, muitas vezes, acaba achando que tudo é mágico. Colocou o pino e pronto. Vida resolvida. Só que existe um risco. Por exemplo, osso ruim, tabagismo, bruxismo, periimplantite, falta de higiene. E quando isso frustra, o paciente não quer nem saber da biologia, não quer saber disso. Ele quer saber quem é o culpado. E entendam que o dentista, muitas vezes, não perde o processo só por erro. Ele perde porque ele não tem como provar. A perícia odontológica em implante dentário é quando o juiz precisa de um técnico para responder o que exatamente? Se houve falha, se foi um risco já esperado, se teve imprudência, negligência ou imperícia, se houve uma relação entre a conduta do dentista e o dano que está sendo alegado pelo paciente. Então, vejam que a perícia não é achismo. A perícia é baseada totalmente em evidências. E o que mais chega na justiça? Bom, os casos que mais aparecem em processos envolvendo implantes são sobre perda de implante, falta de osseointegração, parestesias, perfuração do seio maxilar, dor persistente com inflamação, periimplantite precoce, uma prótese mal adaptada, por exemplo, e o campeão de todos, uma promessa errada. E o que o perito avalia em implante? Bom, primeira coisa, o prontuário e toda a documentação. Isso não tem dúvida alguma, tá? Aqui eu vou contar a parte mais decisiva. Em 80% dos casos, a perícia é ganha ou perdida por conta do prontuário. E o que o perito vai procurar? Uma anamnese completa, exames iniciais, planejamento do tratamento, odontograma, registros, termos de consentimento específico, contrato de prestação de serviço, a descrição do procedimento, né? O diagnóstico, evolução clínica, as intercorrências, inclusive, orientações de pós-operatório, o acompanhamento também pós-operatório, as faltas e abandono de tratamento, tudo registrado ali. Então, gente, sem prontuário, até quem faz o certo fica vulnerável. Agora me responde aqui nos comentários de uma forma bem sincera. Será que o seu prontuário de implante hoje te defenderia numa perícia? Sim ou não? E se você quiser, comenta aqui, prontuário, que eu faço um vídeo só sobre como você blindar a sua documentação aí do consultório. Bom, número 2, o planejamento do implante.
Depois, o perito vai avaliar todo o planejamento. E o planejamento não é você chegar para o paciente e falar, vamos colocar um implante aqui que vai dar tudo certo e vai ficar lindo. Não. Porque o perito vai olhar o quê? Se o caso tinha indicação real, se foi feita uma tomografia quando precisava, né? Se o dentista analisou que o paciente poderia correr algum risco ali, então indicar uma tomografia. Se ele tinha volume ósseo necessário, riscos anatômicos, fatores sistêmicos, diabetes, tabagismo, bruxismo, doença periodontal ativa. Então, entenda que se você trata o implante sem planejamento, então isso não é um tratamento, isso passa a ser até uma aposta, né? A terceira coisa é a técnica e a conduta do dentista. Por exemplo, o posicionamento do implante, o eixo protético, a angulação, a profundidade, estabilidade primária e, principalmente, se a conduta foi compatível com o caso. Porque tem coisa que é risco inerente. E aí tudo bem. Mas tem coisa que é imprudência. E a perícia consegue separar isso. E agora fique atento, porque eu vou mostrar o jeito errado e as suas consequências e o jeito certo e as suas consequências. Bom, o jeito errado de lidar com implantes é você ter um termo de consentimento livre e esclarecido de forma genérica, esses que você compra aí na internet, modelinho X, modelinho Y. Não registrar o diagnóstico, o planejamento do tratamento, não documentar as intercorrências, não anotar quando o paciente some, as conversas do WhatsApp, você também não formaliza. E aí, quando o processo chega, o dentista entra em pânico. E qual que é a consequência de tudo isso? O laudo do perito pode ficar desfavorável para o dentista se o dentista não tiver provas, se ele não tiver evidências. Quais são essas provas? Quais são as evidências? Tudo que está ali dentro do prontuário odontológico. E qual é o jeito certo? Bom, é você ter um prontuário odontológico completo, com consentimento específico para aquele paciente, porque ele tem características específicas também, um contrato de prestação de serviço, exames e planejamento bem registrados, a evolução, retornos anotados, as intercorrências documentadas. E, gente, acredite, isso muda tudo dentro de um processo. E qual é o benefício para você? Você vira um dentista que fica difícil de ser atacado dentro de um processo judicial. Então, você entende o quanto isso é importante para o trabalho do dentista? Então, faz o seguinte, já compartilhe esse vídeo com um colega dentista que precisa saber disso também. Porque implante não vira processo por ser um procedimento difícil, nada disso. Ele vira processo por falta de prova e por prontuário mal feito. E agora eu quero que você comente aqui, qual o tema que você quer para o meu próximo vídeo? Sobre parestesia, seio maxilar, periimplantite, carga imediata, prótese, sobre implante, porque eu vou trazer exatamente o que mais aparece na perícia civil odontológica. Fechou? Então eu fico por aqui e eu te espero no próximo vídeo para a gente falar mais sobre fazer uma nova fonte de renda com a perícia odontológica. É isso aí e até a próxima.